ar mais um programa diagnóstico e hoje nós temos a grata satisfação de receber conosco o Dr. Emerson Silveira. Ele é cirurgião geral e também cirurgião do aparelho digestivo e tem se dedicado muito à cirurgia bariátrica, não é isso, Dr. Emerson? Dr. Emerson, muito prazer em tê-lo aqui conosco no nosso programa diagnóstico. Afinal, vamos falar um pouquinho da sua formação. Antes de tudo, o senhor então tem formação em cirurgia geral para depois ir para o sistema digestório e, enfim, uma área também na qual o senhor tem militado bastante é na questão da cirurgia bariátrica. Nos conte um pouquinho a respeito dessas facetas aí, desse seu perfil, doutor. Tá bom, obrigado pelo convite ao programa, é um prazer estar aqui. Eu sou cirurgião geral, fiz residência na Santa Casa de Vitória, aí depois eu fiz a opção de fazer uma outra residência, eu fiz cirurgia do aparelho digestivo no UFMG. Ela basicamente você trabalha com cirurgias oncológicas, né, do aparelho digestivo, a parte de exame, endoscopia, colono, CPRE, tem a parte da cirurgia bariátrica e a parte de transplante hepático. Aí como o ramo da medicina, você cada vez tende a querer se especializar mais numa área, eu dedico muito meu tempo, minha formação a fazer cirurgia bariátrica. É uma subespecialidade até do aparelho digestivo. Sim, agora, realmente, nós estamos vivendo um momento em que a obesidade tem crescido cada vez mais no Brasil e no mundo, né, doutor? Então, é de se imaginar que essa cirurgia também, a chamada de cirurgia de redução do estômago, não é isso? Também tem sido mais realizada no nosso meio, não? A obesidade, a gente tem um termo que chama globesidade. O mundo moderno nosso, facilidade de buscar alimento, sedentarismo e outras coisas mais. Em países de desenvolvimento e países desenvolvidos tem essa pandemia da obesidade. Ela aqui no Brasil, 51% da população já é obeso. Obeso mórbido, que é que a gente indica cirurgia, você está aí na faixa etária de 4 a 5% da população. Um tanto significativa, né, doutor? É significativa. Nós temos a epidemia agora de obesidade infantil. Aí tem aquela história, criança obesa, adulto obeso, né? Sim. E a cirurgia, ela vem com par tratamento. A gente fala assim, mas você vai tratar o estômago saudável para tratar o cara que ele é obeso. Só quem é obeso sabe o peso que isso aí carrega para ele. Fardo, não tem essa história de gordinho saudável. Obesidade traz várias doenças, fator preditivo para câncer de ovário, câncer de estômago, câncer de cólon, câncer de mama e de útero na mulher, câncer de próstata no homem. O obeso tem 2,5 vezes mais chance de ser hipertenso do que o não obeso. O obeso tem 32 vezes mais chance de ser diabético, que é a doença crônica, né, degenerativa. O obeso tem 32 vezes mais chance de ser diabético do que o não obeso. Então não tem essa de obeso saudável, não. Ele tem problema articular, tem problema de estigmatização social, tem o problema de alimento até se aceitar. O mundo não foi feito para obeso. Sim. A cadeira do avião não foi feita para obeso, a roleta do ônibus não foi feita para obeso, o mundo em si não foi feito. Então não é que ele está buscando se encaixar no mundo, ele está querendo buscar qualidade de vida. É verdade. Então a gente tem, mas a obesidade, tratamento cirúrgico é um tratamento radical. Sim, é uma doença radical. A obesidade, ela traz 5 anos de vida a menos para a pessoa. Morre mais gente na fila de espera da USP do que operado. A taxa de mortalidade hoje está em 0,1%, 0,2% da cirurgia. Na fila de espera da USP tem uma taxa de óbito de 4,8% a 5%. Eu tenho vários pacientes que fazem consulta comigo para poder fazer cirurgia e depois você encontra um parente ou um conhecido e fala assim, fulano ele teve que internar no hospital, teve um infarto e tal, faleceu. Segunda-feira agora tive ambulatório, teve uma paciente que me deu notícia de um primo dela que veio fazer consulta, ele estava fazendo o preparo pré-operatório, trabalha de viajante, internou, acho que em Pedro Leopoldo, com uma dor precordial, infartou e morreu. Que coisa. 42, 53 anos de idade. Fator de complicação, não era hipertenso, não era diabético, só obeso. Só obeso. Agora, doutor, se sabe que a obesidade é possível tratá-la de maneira satisfatória com dieta, com mudança de hábito de vida e tudo mais. Então, quer dizer, a priori, a orientação seria essa para o paciente, mas há situações específicas em que a cirurgia estaria indicada, logicamente no chamado obeso mórbido, então, obesidade mórbida não tem o que falar. Mas qual seria a linha divisória da obesidade mórbida para aquela obesidade que o indivíduo não consegue controlar via dieta e via exercício físico? Se você tiver a melhor dieta do mundo, o cara virou atleta, 5 a 8% consegue manter perda de peso satisfatória. Isso aí é estatística, é fato. Tem indicações para cirurgia. Você tem que ter 5 anos
já sofrendo com obesidade, tem que ter tratado pelo menos 2 anos consecutivos, algum tratamento clínico, endocrinologista, medicação, dieta, alguma coisa tem que ter feito. Em outras palavras, não vai operando de uma vez não, né, doutor? Tem todo um protocolo, todo um rigor para se chegar até a cirurgia. A gente recusa fazer cirurgia dele, porque nunca tomou atitude nenhuma, né? Tem indicações, tem critério. Você, o que você opera hoje em dia? Quais as indicações maiores? Paciente que inicia assim de 35 até 40, com 2 ou mais comorbidades, doenças que a obesidade fez ele desenvolver ou são agravadas pela obesidade. Ou aquele paciente que é chamado obeso mórbido, obesidade grau 3, IMC acima de 40. Esse ainda independe de comorbidades. Ele pode ser só obeso, que já é uma doença grave. Então você opera esses 2 tipos de pacientes. Geralmente quando o paciente vai te procurar, geralmente é assim, 99% das chances é assim. Ele já está exausto de fazer dieta, já não aguenta mais, ele já não aguenta tratamento, está no limite. Quando ele procura o cirurgião por alguma indicação qualquer, já está no limite dele. Ele não procura, vou engordar porque eu vou querer operar. Não tem esse pensamento. Lógico que para operar, ele tem que, primeira coisa, tem muita gente que fala assim, o obeso tem que operar a primeira cabeça, depois o corpo. Lógico, tudo está junto, né? Sim. Não, a cirurgia é um fator que vai ajudar na recuperação e no emagrecimento dele. Ele tem que fazer dieta, ele tem que fazer atividade física. Não funciona sozinho. A cirurgia não funciona sozinha. O paciente não continua sedentário ou não faz dieta, ele não vai emagrecer satisfatoriamente. Ela não é uma bengala, eu costumo falar que a cirurgia da obesidade não é uma vacina que ele vai tomar e está imune à obesidade, não. Aquilo é para o resto da vida, ele é obeso. É igual ao alcoólico, né? O A tem aquele lema, só por outro evite o primeiro gole. O obeso é uma doença, ele tem a doença obesidade. Ele vai evitar ser obeso a cada dia. É lógico, né, doutor? É uma luta, né? É uma luta, é uma batalha. É lógico, por exemplo, doenças de base como o hipotiroidismo também tem que ser tratado. A gente sabe que doença da tireoide, né, pode levar à obesidade. 1%, né? Que isso fique claro. Existem situações em que doença de Cushing, por exemplo, né, ou de Addison, melhor dizendo, também pode, que doença da suprarrenal, podem levar o indivíduo a ter obesidade. Então são situações raras e que devem ser corrigidas, e aí o paciente sai dessa situação. Agora, na vasta maioria das vezes, o que a gente vê realmente é o desleixo, né? O desleixo que eu digo assim, muitas vezes a glutonaria, a pessoa realmente come mais além do que necessita, ou então o ambiente da pessoa, muitas vezes até familiar, não? Tem um componente familiar? Tem. A gente fala que tem um ambiente obesogênico. Ambiente obesogênico, shopping center, restaurante, churrascaria, buffet self-service. Fast foods. O brasileiro ele tem que aprender a descascar mais o alimento e fazer a própria comida do que desembalar mais, né? Sim. Quanto mais industrializado o alimento, pior para a saúde ele é. Tanto que tinha deputado querendo criar imposto para alimento mais calórico para poder ajudar a combater a obesidade. Lógico que criação de imposto a gente sempre é temerário e não é a solução. Lógico que a educação é o melhor caminho. Mas quando o paciente chega ao caso de ser obeso mórbido, né? Ele já vem, aquilo ali vem carregando de pouco a pouco, tá chegando um ponto que ele não aguenta mais. Eu até brinco que o homem, não sendo tão alto, né, ele não foi feito para tolerar 3 dígitos, não foi feito para passar de 100 quilos, que é um caminho sem volta, né? Quando ele vai engordando mais difícil fica para ele emagrecer. É verdade. Entendeu? E então, quer dizer, é preciso ter um cuidado redobrado, né, doutor? Nisso aí, até chegar nesse ponto. Igual, às vezes eu vou pedalar pela ilha lá, vejo você caminhando lá e tudo, eu te encontro lá. Rigorosamente, exatamente porque eu tenho essa preocupação. Corro na ilha, a você que me assiste também te encorajo a fazê-lo. Talvez você não more ali perto da Ilha dos Araújos, mas pode correr lá no seu ambiente. Asfalto em tudo quanto é lugar, academia. Se não tem asfalto, também arruma uma pista um pouquinho melhor, né, Emerson? Para que não se chegue a esse ponto, né? Quem quer alguma coisa, arruma um meio. Quem não quer, arruma uma desculpa, né? É verdade. Mas em relação à obesidade, você perguntou sobre o fator familiar. Sim, tem sim. Pais gordinhos, você vai reparar que filho é gordinho. É a questão do meio também, né? Como eu te falei, assim, tem um termo que chama ambiente leptinogênico. É academia, é a corrida na ilha, aquilo ali é para você perder peso. Sim. Ao contrário disso, tem ambiente obesogênico. É um ambiente que você está ali para ser glutão mesmo, para comer, Eu não sou contra totalmente fast food, não. O exagero é que leva à obesidade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você faz a sua caminhada na ilha, corre, você ir uma vez ou outra, comer uma comida mais calórica, não tem problema, não. Agora, aquilo ali todo dia, ninguém aguenta também. Ninguém é de ferro, né, doutor? Bom, nós temos tido o prazer de conversar aqui com o doutor Emerson Silveira e temos sido bastante informados sobre a área de atuação dele. Ele que é cirurgião geral,
com especialização em cirurgia do aparelho digestivo e também militância, quer dizer, trabalho assim incessante aí na área de cirurgia bariátrica. Nós faremos agora um rápido intervalo e já retornaremos ainda conversando com o Dr. Emerson. Portanto, nos vemos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa de diagnóstico, hoje recebendo o médico cirurgião Dr. Emerson Silveira, e temos falado sobre um tema por demais relevante. Temos conversado com ele a respeito da chamada cirurgia bariátrica, ou seja, cirurgia de redução do estômago naqueles pacientes com obesidade intratável ou mórbida, de difícil tratamento, por assim dizer. Doutor, agora nós terminamos o bloco passado dizendo da dificuldade que o indivíduo tem em não engordar, em não ser um obeso. Mas às vezes ele não consegue, ele chegou no limite dele, até porque nós brincávamos também que ninguém é de ferro, claro. Que isso não seja desculpa para a pessoa não se tratar, ok? Agora, chegamos ao ponto de o paciente ter de recorrer à cirurgia bariátrica. Quais os critérios e quais os tipos de cirurgia a fim de abordar esse paciente, a fim de minimizar o problema? Ou seja, quais os passos a seguir diante desse tipo de paciente, doutor? Você tem vários tratamentos no arsenal. Você tem tratamento não invasivo, para balão intragástrico, ele é indicado para paciente PMC abaixo de 27. Paciente que tem índice de obesidade mórbida só vai colocar balão se ele tiver algum fator que é contraindicado a cirurgia. Então, deixa eu entender, o balão seria para o paciente obeso menos obeso, obeso grau 1. Isso, nos coloque a parte disso daí. Então, existe obeso grau 1. Você vai operar o obeso grau 2, se ele tiver fator de comorbidade, são 2 no mínimo, gordura no fígado, doença do refluxo com indicação de cirurgia, pedra na vesícula, depressão, pressão alta, diabetes, apneia do sono, problema de coluna, e são vários, são mais de 21 comorbidades que são alencadas no critério para cirurgia. E o obeso grau 3, que é o que tem MC acima de 40. Aí já... O MC, só para esclarecer para o nosso... Índice de massa corpórea, só para esclarecer para o nosso telespectador. Sim. Até no meu site tudo você pode calcular, lá tem a calculadora, você acha isso fácil na internet, tem aplicativo que tem isso. Sim. Peso sobre altura ao quadrado. A gente tem que ter um índice para poder classificar o paciente em qual grau de obesidade ele está. Você tem vários, você tem paciente PMC acima de 50, chamada de superobesidade. Paciente acima de 60 de MC, é chamada superobesidade. É que esse paciente tem dificuldade até de andar, de sair de casa. Aqueles que você vê em documentário que fica deitado na cama, são 300, 250 quilos. Em questão das técnicas operatórias, nós temos basicamente duas. Eu já estou saindo do tratamento não invasivo, estou indo para o tratamento cirúrgico, né? Certo. Que é a minha área de atuação. Basicamente nós temos duas técnicas. Tem uma técnica que é o bypass, que inclusive é chamada cirurgia metabólica, né? Ela é melhor para o paciente grande obeso, comedor de volume, ela é melhor para o paciente ter uma perda de peso mais estável, tem as vantagens dela. Ela se diminui literalmente o tamanho do intestino, do estômago e faz um desvio no intestino, o bypass. É a mesma que o Leandro Hassum e o André Marques da Rede Globo fizeram, a mesma técnica, né? Seria a mais tradicional? A mais tradicional. Sim. 85% das cirurgias no mundo são essas. Certo. Mais modernamente nós temos o sleeve, ou gastrectomia vertical, que você tira a grande curvatura. Você não mexe no intestino, você tira a grande curvatura. No bypass você perde aí de 90% a 95% do estômago. Sim. O bypass você perde de 90% a 95% do volume do estômago. No sleeve você perde aí em torno de 80%. Vai fazer um tubo fininho. Certo. Já é uma técnica mais moderna então, né, doutor? Não, na verdade é o seguinte, depende da escola do cirurgião. Eu faço as duas. Eu gosto muito do bypass, faço mais bypass. Os meus pacientes do sistema público, né, eles têm IMC mais alto, eu acho que bypass é mais garantido. Não tenho nada contra o sleeve, não faço. Já fiz, semana passada eu fiz um sleeve. Cirurgia até tecnicamente mais fácil de fazer, né? Uhum. Mas assim, tem paciente que com sleeve ele tem reganho de peso, muito rápido. Não é tão eficaz a cirurgia? Ela é eficaz, mas é aquela história, depende do paciente. Exige mais colaboração. Exige mais, tem que ser mais disciplinado, vamos dizer assim, entendeu? Certo. As duas técnicas são muito boas, são técnicas aprovadas, bem conceituadas. Aí vai dar linha de escolha. Eu gosto muito do bypass. Faço bypass por vídeo, faço ele aberto nos pacientes do sistema público, não tem problema nenhum. O sleeve eu faço em poucos pacientes, eu seleciono mais em poucos pacientes. O paciente tem cirurgia prévia, paciente que tem, por exemplo, paciente que tem doença do refluxo, você tem que fazer bypass, porque o bypass trata a doença do refluxo. Quem tem no sleeve você pode ter refluxo no futuro.
Então já não é bem indicado para quem tem refluxo hoje em dia, né? Não tem preconceito não, eu gosto mais de uma técnica, defendo ela, faço ela bem feito, vamos dizer assim. Mas se você fazer a outra, você não pode ser cirurgião de uma técnica só. Você tem que saber fazer várias, né? Tem algumas técnicas mais antigas, umas mais desabsortivas, que elas são ruins para o paciente. Igual tem um mito lá, tem uma cirurgia que muda muito a consistência das fezes. Existe essa cirurgia de Scopinaro. Foi desenvolvida na Itália, foi muito difundida para obesos muito grandes, mas ela causa um odor fétido nas fezes que separa até casamento, né? Então não é muito boa não. Agora, a técnica, isso, é a técnica. O sleeve, que é a técnica que a gente chama mais moderna, nos anos 2000 agora ela foi bem difundida, e aí tem gente que fazia muito sleeve e já está agora meio que voltando para o bypass, para tradicional. Que já está tendo, você consegue mudar o sleeve para bypass. Bypass, ao contrário, você não consegue fazer. Você consegue, então tem gente que está tendo mau resultado com sleeve, ou pela superindicação e tudo, e está tendo que converter a cirurgia para outra técnica. Quer dizer, você também dá a opção para o paciente, né? A verdade é essa, olha, tudo é conversado. Ele pode começar com sleeve, que seria a cirurgia mais moderna e um tanto até mais tranquila de se fazer por parte do cirurgião, mas tem lá o problema de ter que mudar para bypass, para uma cirurgia tradicional e mais, não sei se eu posso chamar ela mais radical, seria um tanto mais radical? Não necessariamente. Não tem nada de radical. Radical é a cabeça de quem pensa assim. Entendi. Tem nada de radical. Ela não é tão invasiva. Não. Todas as duas técnicas são factíveis por videolaparoscopia. Esse é outro ponto. Muito bem. Antigamente se fazia laparotomia, né? Abrir o paciente. Aqui, em termo médico. O convênio é obrigado a pagar a cirurgia por vídeo. Isso, então esse é o ponto. Também é feito, é contemplado por vídeo. Não precisa mais abrir como se abriu o paciente no passado. Nos explique isso, doutor, por favor. Bom, como toda cirurgia de hoje em dia, você tem dois tipos, duas vias de acesso. Você tem a via laparotômica, ou por laparotomia, que é abrir a barriga, e você tem a via laparoscópica, que é só de fazer furinhos. Tudo que você vai fazer por laparoscopia é menos invasivo. Então, teoricamente, deveria de dar menos aderência, deveria de a recuperação ser mais rápida. Tem casos que você tem que converter a cirurgia e ela tem as mesmas complicações de cirurgia aberta. Então, assim, quando tem a opção de fazer tudo por vídeo, é bom fazer por vídeo. Tem casos que você vai chegar para o paciente e olhar e falar, seu caso eu vou começar por vídeo, talvez eu não dê conta de terminar. Ou por cirurgias prévias, ou por questão até de muita obesidade. Tem paciente que tem esteatose hepática, fígado muito grande. Eu já vi colega chegar na cirurgia, tentar fazer cirurgia, não conseguir acessar o estômago, fígado muito grande. Sim. O paciente tem que emagrecer para depois ser feita a cirurgia. E a via laparotômica, né, ou por laparotomia, a gente ainda faz no sistema público, o SUS codificou ela para fazer por vídeo, hospital universitário ou hospital que bancasse o material. Mas o SUS não disponibilizou material em larga escala, porque ele é caro. Sim. Né? Então ele só codificou para consertar um erro que tinha na tabela, que não tinha esse código, mas ele não disponibilizou abertamente para todo mundo. Alguém tem que pagar a conta, sim, né? Lógico. Nós estamos num país em crise e recessão, ele fez aquele meio termo, que o governo sempre faz, né? Sim. Ele não faz nada nem tão bom, nem tão ruim, ele faz aquele meio termo, agrada poucos, na verdade, né? Mas a gente já hoje em dia faz por mini laparotomia. Antigamente fazia incisão muito grande, você vai melhorando a técnica, a destreza, você faz hoje por mini laparotomia, com incisões de 11, 12 centímetros. Você faz a mesma cirurgia, na verdade. Quer dizer, muito mais tranquila, tanto para o paciente, porque o tempo de espera dele para recuperação é bem menor. Recuperação pós-operatória, cada um tem a sua. Característica de dor, característica de recuperação, cada um tem a sua. Eu tenho pacientes por vídeo que reclamam de muita dor no pós-operatório imediato, depois estão bem. E tem paciente de cirurgia aberta que não reclama de dor nenhuma. Eu fico até impressionado, não estou sentindo nada. Não estou não. Vai de caracterização da dor vai de cada um, vai do tamanho do paciente também, vai da psicológico. Cabeça também. O paciente, quando ele está mais empolgado para a cirurgia, a recuperação é melhor. O paciente, quando vem empurrado pela família ou por um cônjuge, isso é pior para o paciente, não é muito bom. A disposição mental muda. O apoio da família é fundamental. Doutor, o apoio da família é fundamental. Para terminar a nossa conversa, até porque o nosso tempo está por findar-se, taxa de recidiva, ou seja, taxa em que o paciente tem que ser reabordado, reoperado. Reavaliado, cirurgia revisional ou reoperação é muito raro isso acontecer, para o paciente ter reganho de peso. Algum fator técnico pode ter tido alguma falha. Existe paciente que ele, 30%, isso é estatístico, 30% dos pacientes vão ter reganho de peso em 5 anos. Não quer dizer que ele vai emagrecer e vai engordar e voltar a ser gordo tanto que ele era na cirurgia, não. Ele vai emagrecer o tanto que ele conseguir
e vai ter um reganho de peso. Mas por quê? Porque ele volta para os velhos hábitos que ele tinha, ele volta a se tornar sedentário. O paciente faz uso de bebida alcoólica, lembrando que bebida é caloria fria, ninguém bebe bebida alcoólica sozinho, sempre tem um tira-gosto, come sem perceber, né? Então, tem que ficar atento a isso. Eu costumo falar que o paciente que ele é disciplinado, ele está longe dessa estatística. Agora, quando você volta para os velhos hábitos ruins que você tinha, volta a comer comida hipercalórica, tem paciente que costuma comer até o mesmo volume que comia antes, só come mais devagar. Sim. Você come mais devagar. Ele consegue comer aumentando, mas você come mais devagar, né? Você tem 30% de recidiva, de reganho de peso, não de recidiva da obesidade. Ele vai ganhar um pouco peso. Mas é aquele negócio, se ele voltar para a equipe multidisciplinar, se ele voltar a fazer acompanhamento, tratamento, ele volta a perder peso. E já tem tratamento para quem tem anastomose, que é a emenda do estômago com jejum, a anastomose fica mais larga. Você tem uma fulguração por argônio, que você consegue estreitar essa anastomose, dá uma sensação de saciedade no paciente. Costuma emagrecer. 20% vão ter uma perda de peso considerável em tantos meses. Interessante. O fato é que realmente o paciente fazendo a parte dele, o índice é quase zero, né, de recidiva. Claro. Ok? Doutor Emerson, foi um prazer imenso, viu, tê-lo aqui, realmente. Eu gosto muito. E nós fomos muito enriquecidos, de certo, com a sua entrevista, o telespectador também. Espero contar com você aqui em outras oportunidades. Gostaria de agradecer ao Emerson e a você também por ter passado esses instantes conosco e de fazer um convite para nos reencontrarmos no próximo programa Diagnóstico. Até mais.